O trabalhador que encontra, assim, no novo esforço, a recompensa do esforço antigo, que dele faz seu tesouro de avaro, é normalmente um apaixonado. Não se consegue apartá-lo do que está assim consagrado pelo sacrifício. Se o seu caminho parece mais lento, ele é capaz de levá-lo mais longe. Pobre tartaruga laboriosa, não se diverte, persevera, e ao cabo de poucos anos terá ultrapassado a lebre indolente, cujo andar desenvolto causava inveja ao seu dificultoso caminhar. Interessante usar uma fábula e a gente pensa, né? Nesse nível intelectual, o cara usar a fábula da lebre e da tartaruga, né? E aí eu lembro o Chesterton falando que nossos maiores tesouros intelectuais, um dos nossos maiores tesouros intelectuais, estão nos contos de fada, né? E o Tolkien concordando com o Chesterton. Mais uma vez, o trabalhador que encontra assim, no novo esforço, a recompensa do esforço antigo, ou seja, ele tem esse senso de continuidade, ele tem ele tem essa noção de que por eu ter me esforçado ontem é que eu consigo me esforçar hoje. Isso é muito bonito, né? Em vez de por eu ter me esforçado ontem, eu quero que hoje aconteça alguma coisa, eu quero um fruto, eu quero um resultado desse troço aqui, né? Então por que que o passo anterior é tão valioso? Porque ele permite que eu dê o passo que eu estou dando hoje. E o passo que eu estou dando hoje é tão importante por quê? Porque ele vai ser pré-requisito para o passo que eu darei amanhã, né? Então você não deixa tão forte essa ideia de chegada, embora a chegada sempre esteja no seu horizonte, né? Sempre esteja no seu horizonte. O trabalhador que encontra assim no novo esforço a recompensa do esforço antigo, que dele faz seu tesouro, o esforço que eu estou fazendo agora é um tesouro para mim, o fato de eu ter que abrir mão de horas do sono, se for possível, se for necessário, é um tesouro para mim, o fato de eu deixar algumas atividades pouco significativas para fazer isso daqui é um tesouro para mim, é normalmente um apaixonado quem pensa assim. Não se consegue apartá-lo do que está assim consagrado pelo sacrifício, né? Então você oferece para ele qualquer outra vida, ele não vai querer, porque ele conseguiu essa vida pagando muito caro, né? Se o seu caminhar parece mais lento, ele é capaz de levá-lo mais longe. Pobre tartaruga laboriosa, não se diverte, persevera e ao cabo de poucos anos terá ultrapassado a lebre indolente, cujo andar desenvolto causava inveja a seu dificultoso caminhar. Pensem agora no trabalhador isolado, privado de recursos intelectuais e de contatos estimulantes, enterrado em algum fim de mundo onde parece condenado a definhar, exilado, longe das ricas bibliotecas, dos cursos brilhantes, do público vibrante, tendo somente a si mesmo e obrigado a tudo extrair desse fundo inalienável. Ninguém pode tirar você de você mesmo. Graças a Deus, é muito difícil nós estarmos nessa situação hoje em dia, né? As grandes bibliotecas estão aí dispostas, estão aí ao nosso alcance na internet, né? A mesma coisa com os grandes pensadores, né? A mesma coisa com grandes pensadores, né? Canais de YouTube mesmo, né? Você, sei lá, Guilherme Freire, Padre Paulo Ricardo, Bernardo, eu gosto do canal do Bernardo também, só que eu sempre esqueço o nome, Bernardo Brandão, se eu não estou enganado, acho que é Noites Áticas o nome do canal dele. O próprio Malé, né, que foi o tradutor do Pároco de Aldeia, deixa eu pegar o nome dele completo aqui, só para, já que a gente falou dos ricos recursos, né, Roberto Mallet, ou Malé, não sei direito como pronuncia, mas é Mallet,
Então esses tesouros estão todos aí, né? É claro que nós podemos ser privados dos grandes cursos, mas cá para nós, se grandes cursos for a universidade, não sei se nós estamos perdendo grandes coisas, né? 90% dos casos nós estamos saindo ganhando em não termos acesso aos grandes cursos, né? Bom, 90% dos casos os cursos não são grandes, né? Uma coisa que sempre me preocupou, sim, é que você vê, por exemplo, o Lewis Carroll, que é o cara que escreveu Crônicas de Nárnia, era um amigão do Tolkien, né? E não só os dois tinham um grupo ali, mas eles, não só os dois tinham uma amizade, mas eles tinham um grupo chamado Inklings, que se reunia só de intelectual de altíssimo nível, né? E aí às vezes dá essa preocupação, puxa, eu não tenho ninguém com esse nível intelectual, né? Imagine que coisa mais... Imagine você ter o Tolkien como amigo, né? Então esse isolamento talvez seja o mais presente para muitos de nós, né? Que também esse não desanime. Se tem tudo contra si, que preserve a si mesmo, e que isto lhe baste. Um coração ardente tem mais chances de triunfar, mesmo em pleno deserto, que um perdulário jovem do opulento bairro latino, né? Perdulário, lembre-se que é esbanjador, gastador, vem de perder, né? Então, perdulário, aquele que perde muito. Bairro latino, em francês é Quartier Latin, é um bairro muito importante. Ele está em Paris, entre o quinto e o sexto, eles chamam de arrondissement. Porque Paris ela começa no centro e ela vai fazendo tipo um caracol, assim, sabe? E aí você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e ele vai indo, assim. Acho que são 20 e tantos, assim, sabe? E o que tem o Quartier Latin? O Quartier Latin é, por exemplo, o lugar onde você encontra a Universidade da Sorbonne, que é a maior universidade francesa, e várias outras universidades importantíssimas ali. Então é um bairro, por excelência, intelectual. Você tem gente, tinha muito mais no passado, mas até hoje em dia, certamente os intelectuais do mundo inteiro, né, vendo aquela efervescência intelectual. Ele é chamado de Quartier Latin justamente porque desde a Idade Média você tinha essa efervescência cultural, e lembre-se que na Idade Média, efervescência cultural, cultura, a língua da cultura era o latim, né? Então se falava latim pelas ruas do Quartier Latin, né? Um coração ardente tem mais chances de triunfar, mesmo em pleno deserto, que um perdulário jovem opulento do bairro latino. Ainda que a dificuldade pode ser uma fonte de forças. Nas montanhas, só tensionamos os músculos nas passagens difíceis. As sendas planas deixam-nos relaxados. E a frouxidão desatenta logo se mostra funesta. O que vale mais do que tudo é o querer, um querer profundo. Querer ser alguém, chegar a algum lugar. Ser já pelo desejo, esse alguém qualificado por seu ideal. Olha que bonito isso, ser já, só que pelo desejo, por enquanto virtualmente, né? Esse alguém qualificado por seu ideal. O resto sempre se arranja. Então, no meu caso, é muito difícil você fazer isso. Pelo menos eu sinto muito difícil. Demorou anos e anos e anos para eu admitir, primeiro para mim mesmo, com todas as palavras, depois na frente dos outros. Não, o meu destino é ser um bom escritor, né? Então, por exemplo, agora eu tenho 2 destinos, né? Meu destino é trabalhar com literatura e coisas em volta da literatura, por causa disso ser telange, e ser um escritor. Então eu tenho que já ser desde agora. Eu sou escritor, eu só não tô pronto ainda. Eu só preciso de 20, 25 anos aí até ficar pronto, né? Então é mais ou menos isso.
ser já, pelo desejo, esse alguém qualificado por seu ideal. O resto se arranja. Livros há em qualquer lugar e pouquíssimos são necessários. Contatos, estímulos podem ser encontrados em espírito na solidão. Contato, então toda essa vida de você ir para um café em plena Paris e aqui do seu lado está um grande poeta, ali um filósofo e ali um pintor e vocês estão conversando, né? Esses contatos e estímulos podem ser encontrados em espírito na solidão. Os grandes homens estão aí, presentes a quem os invoca. E os grandes séculos passados impulsionam o pensador ardente. Curso, quem deles dispõe não os frequenta ou frequenta os mal, se não tiver em si a que recorrer na falta de um tal privilégio. Quanto ao público, se ele por vezes o estimula, frequentemente o perturba, dispersa, e por causa de 2 centavos que encontra na rua, você poderá perder uma fortuna. Linda essa passagem. Por causa de 2 centavos. Qual que é 2 centavos que você encontra na rua? Por exemplo, no meu caso é, puxa vida, olha, tantas visualizações, tantos números de seguidores, né? Isso é centavo. Se a minha energia intelectual está baseada nisso, então basicamente eu sou um viciado, né? Então se eu não receber tantos likes durante tanto tempo, eu não continuo o meu trabalho. Isso é centavo perto da energia que vem de se servir a um ideal, a verdade. Quanto ao público, se ele por vezes estimula, é claro que estimula. Se escrever um poema, você dá para algumas pessoas lerem, tu não começa a te elogiar, você vai querer escrever mais poemas. Frequentemente perturba, dispersa. Você corre o risco de querer escrever o próximo poema bem parecido com esse, por mais que a sua inspiração do próximo poema não seja algo parecido com esse. Você corre o risco de escrever esse poema parecido com esse porque gostaram desse. E você quer fazer algo parecido porque você quer que gostem do próximo. Pronto, você já perdeu o objetivo primeiro, que era escrever bons poemas, não agradar o seu público. E por causa de 2 centavos que encontra na rua, você poderá perder uma fortuna. Mais vale a solidão apaixonada, em que toda semente produz 100 por 1, e todo raio de sol um dourado outonal. Como assim toda semente? É claro, aqui nós estamos falando de uma passagem do Evangelho, né? Da produção, todo produz 100 por 1. Como assim produz 100 por 1? Você lê um livro, enquanto num curso você leria a obra completa desse autor. Ou teria lá um professor que te explicaria a obra completa. Só que este livro, ele foi lido apaixonadamente. E este livro, ele vai render mais frutos intelectuais para você do que todos os outros, a coleção completa dos livros para alguém que não tem essa paixão. Em outras palavras, um poeminha do Fernando Pessoa, pega lá um dos poemas do Alberto Caeiro, né? Um poeminha do Fernando Pessoa, ele vai te render mais frutos intelectuais, porque esse poema foi lido com respeito e foi lido com paixão do que aquele senhor, né, respeitável que já leu a obra completa do Fernando Pessoa. Mais vale a solidão apaixonada, em que toda semente produz 100 por 1. O reconhecimento de si mesmo, já que a gente está falando de reconhecimento, né? Estou falando de recurso para você desenvolver a tua vida intelectual. Então, para o meu exemplo ficar mais próximo disso, um único reconhecimento, que é o de quem? O reconhecimento da verdade. A verdade vai olhar para você e falar, bom trabalho. Né? Este único reconhecimento vai valer mais do que 100 mil pessoas te aplaudindo. Ok? E seja sincero com você mesmo. Eu não sei se você já produziu alguma coisa intelectualmente. Veja se às vezes não acontece isso. Você termina algo, né? E aí você fala,
isso daqui é bom. Isso daqui é bom. Esse único reconhecimento, ele gera mais fruto. Se você souber, digamos, valorizar essa frase, a verdade que olha para você e fala, isso que você fez foi bom. Esse único reconhecimento, essa única semente, ela gera muito mais do que todas as sementes do reconhecimento público.